No palco, André Rieu surge sempre com um sorriso fácil, violino nas mãos e uma orquestra imponente ao fundo. Suas apresentações são conhecidas pela energia leve, pelo apelo emocional e pelo clima de celebração que conquista plateias ao redor do mundo. Com mais de 40 milhões de álbuns vendidos e turnês entre as mais lucrativas da música clássica contemporânea, ele construiu uma carreira que parece perfeita aos olhos do público. Mas essa imagem luminosa esconde uma trajetória marcada por disciplina rígida, solidão emocional e uma pressão constante que acompanha cada passo de sua vida profissional. Aos 76 anos, o contraste entre o artista e o homem por trás dele se torna mais evidente, revelando uma história de resistência silenciosa e escolhas difíceis que raramente aparecem no palco. Infância disciplinada e emoções contidas. André Rieu nasceu em 1949, na cidade de Maastricht, na Holanda, em uma família numerosa e estruturada em torno da música. Seu pai era maestro de uma orquestra sinfônica local, o que fez da música parte natural do cotidiano. Desde os 5 anos, André iniciou o estudo do violino, seguindo uma rotina exigente que priorizava disciplina e constância acima de elogios ou demonstrações de afeto. O ambiente doméstico era estável, mas emocionalmente reservado. As regras eram claras e o afeto raramente era verbalizado. Esse distanciamento fez com que ele percebesse cedo uma diferença entre sua realidade e a de outras crianças mais acolhidas emocionalmente. Essa sensação de ausência afetiva marcou sua formação, criando uma espécie de busca interna por conexão através da música, que mais tarde se tornaria o centro de sua identidade artística. Formação musical e busca por expressão própria. Durante sua juventude, André estudou em instituições renomadas, incluindo o Conservatório Real de Bruxelas, onde alcançou alto nível técnico. No entanto, sua verdadeira motivação não era apenas a perfeição instrumental, mas a capacidade de provocar emoção no público. Ele começou a perceber que a música poderia ser mais do que execução precisa. Poderia ser comunicação direta com as pessoas. Após concluir seus estudos, retornou à Holanda e passou a atuar em orquestras tradicionais, mas sentia-se limitado pelo repertório estritamente clássico. Essa insatisfação o levou a experimentar caminhos alternativos, buscando uma sonoridade mais leve e acessível. Essa escolha inicial não foi bem recebida por parte do meio clássico, que via sua abordagem como pouco convencional, mas foi justamente esse afastamento da rigidez tradicional que abriu espaço para sua futura identidade artística, a construção de um projeto independente. No final dos anos 1970, André deu um passo decisivo ao criar sua própria orquestra. Inicialmente modesta, com apenas alguns músicos, a formação tinha como objetivo levar a música clássica a um público mais amplo e emocionalmente conectado. As primeiras apresentações eram simples e financeiramente limitadas, realizadas em eventos locais e pequenas cidades. Ainda assim, ele assumiu total controle sobre a organização, desde a escolha do repertório até a gestão financeira. Esse modelo independente trouxe liberdade criativa, mas também riscos consideráveis. Sem apoio institucional, cada concerto precisava ser bem-sucedido para sustentar o projeto. Aos poucos, a orquestra cresceu, e a persistência começou a gerar resultados, ainda que de forma lenta e gradual. Crescimento internacional e pressão invisível. A partir da década de 1990, a carreira de André Rieu começou a ganhar projeção internacional. Apresentações televisivas e eventos de grande visibilidade ampliaram seu público de forma significativa. Em pouco tempo, suas turnês passaram a lotar arenas em diferentes continentes, transformando sua orquestra em uma estrutura complexa com dezenas de músicos e equipe técnica. Por trás desse sucesso, no entanto, havia uma responsabilidade crescente. Sem financiamento externo, toda a operação dependia da venda de ingressos e da continuidade das apresentações. André se tornou não apenas artista, mas também gestor de uma grande empresa cultural. Essa dupla função exigia trabalho constante, decisões rápidas e uma carga emocional elevada, frequentemente invisível ao público que via apenas o espetáculo final. Crises financeiras e riscos estruturais.
Em meados dos anos 2000, a expansão da orquestra atingiu níveis ainda mais ambiciosos, com produções grandiosas e custos elevados. A crise financeira global trouxe instabilidade, reduzindo receitas e aumentando o risco de desequilíbrio financeiro. Em determinado momento, a possibilidade de colapso chegou a ser real. André precisou reestruturar completamente a operação, reduzindo gastos e ajustando o formato das turnês para garantir a continuidade do projeto. Embora esse período não tenha sido amplamente divulgado na época, ele representou um dos momentos mais delicados de sua carreira. A experiência reforçou uma mudança importante em sua visão. O sucesso precisava ser sustentável, não apenas expansivo. A fragilidade do corpo e o impacto da doença. Em 2010, no auge de sua popularidade, André enfrentou uma crise inesperada de saúde. Um vírus afetou seu sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio, comprometendo sua capacidade de se apresentar. A sensação de instabilidade física tornou-se constante, dificultando até mesmo atividades simples. Turnês foram canceladas e sua rotina foi interrompida pela primeira vez em décadas. O impacto foi profundo, não apenas físico, mas emocional, já que sua identidade estava diretamente ligada ao palco. Após um longo período de recuperação, ele retornou às apresentações, mas com limitações permanentes. A partir desse momento, cada concerto passou a exigir maior cuidado e adaptação. Perdas pessoais e continuidade da carreira. Nos anos seguintes, André enfrentou também perdas significativas em sua equipe e círculo próximo, incluindo músicos com quem conviveu por décadas. Essas ausências trouxeram um peso emocional adicional, reforçando a percepção de que sua trajetória estava profundamente ligada às pessoas ao seu redor. Mesmo assim, ele manteve a atividade artística, ajustando o ritmo de trabalho e reduzindo a intensidade das turnês. A continuidade da carreira passou a depender de equilíbrio entre saúde, logística e energia emocional, marcando uma fase mais cautelosa de sua vida profissional. Pandemia, adaptação e reestruturação. A pandemia de 2020 interrompeu completamente as apresentações ao vivo, afetando diretamente a estrutura da orquestra. Sem receita de shows, a equipe precisou ser mantida com recursos próprios enquanto alternativas digitais eram exploradas. O período exigiu decisões difíceis e foco na preservação do grupo. Com a retomada gradual dos eventos em 2022, a orquestra voltou ao palco, mas com uma abordagem mais cuidadosa. As turnês passaram a ser planejadas com menor intensidade, priorizando segurança e recuperação entre apresentações. Uma carreira redefinida pelo equilíbrio. Nos anos mais recentes, André Rieu adotou um ritmo mais sustentável. As turnês foram reduzidas, a agenda se tornou mais seletiva e o foco passou a ser o bem-estar físico. Seu filho assumiu o papel ativo na gestão, garantindo que decisões importantes levassem em conta sua condição de saúde. No palco, a energia permanece, mas o estilo de performance foi adaptado para respeitar seus limites. A alegria ainda é central, mas agora coexistindo com prudência e consciência corporal. Conclusão: a história por trás da celebração. A trajetória de André Rieu não é apenas uma história de sucesso musical, mas de adaptação constante diante de desafios invisíveis ao público. Por trás da imagem festiva, existiu um homem que enfrentou rigidez na infância, pressão profissional intensa, crises financeiras, problemas de saúde e perdas pessoais. Em vez de ruptura, sua história é marcada por ajustes contínuos. O que se vê no palco não é uma ilusão, mas o resultado de escolhas conscientes para manter viva uma carreira construída ao longo de décadas. Sua vida mostra que a estabilidade artística raramente é linear e que, muitas vezes, a verdadeira força está em continuar, mesmo quando o ritmo precisa ser redefinido.